Olá, meu irmão, minha irmã, paz seja convosco. Que bom que você nos dá o carinho da sua audiência. Você vai participar conosco de mais um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular do Cachoeira. Espero que esteja tudo bem com você e com seus familiares. É importante que você fique até o final deste programa, porque nós vamos falar um assunto muito importante, vamos pregar a palavra e falar sobre decisões. E você sabe que as decisões podem mudar a nossa vida. Muito bem, vamos ficar em pé mais um pouquinho, porque nós vamos ler um texto da palavra de Deus. E eu quero que você, meu irmão, minha irmã, abra a sua Bíblia em 2 Reis, o segundo livro de Reis, no capítulo 5, amém? 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos para que nós possamos meditar na palavra de Deus, lembrando sempre, amém? Lembrando sempre que a fé, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, amém? Então nós precisamos ser pessoas, filhos de Deus, que têm prazer em ouvir a palavra, amém? Todas as pessoas que ficam atentas quando está sendo ministrada a palavra, essas pessoas são pessoas de fé. Por quê? Porque está escrito na palavra, amém? 2 Reis capítulo 5, todos acharam? Diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem diante do seu senhor, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestido, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventuras Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Senhor Deus,
Pai querido, em o nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor. Me toma nas tuas mãos. Me usa, Espírito Santo. Me capacite, porque tenho uma responsabilidade. Pregar a tua palavra, anunciar o teu evangelho. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor faça a sua obra, que o Senhor ministre aos corações de todos aqueles que me ouvem, que me assistem. Pai, em nome de Jesus, eu oro para a tua glória. Amém? Eu quero falar sobre algo que pode mudar a vida de uma pessoa, que pode transformar uma pessoa, que pode trazer bênçãos para a vida de uma pessoa. Decisões, eu quero falar sobre isso, sobre o fato de se tomar decisões. As decisões que nós tomamos pode trazer bênçãos para as nossas vidas. Amém? Tem pessoas que têm dificuldade para tomar decisões e vão deixando para depois. Quando eu estava meditando neste texto, eu vejo que diversas pessoas tomaram decisões que levaram a Naamã a receber o milagre, a receber a cura, a ser abençoado por Deus. Tudo começou por uma menina. Às vezes nós ignoramos os adolescentes, achamos que eles não têm responsabilidade, que eles não tomam decisões. Veja que essa menina, ela estava longe dos seus parentes, quem sabe longe dos seus pais, longe ela estava da sua terra natal. Essa menina sentia saudade dos seus, e ela estava lá trabalhando na casa de Naamã, servindo a esposa de Naamã, quem sabe limpando os móveis, lavando a louça, lavando roupa, passando roupa, e ela vendo toda a situação de sofrimento naquela casa. E ela era uma simples empregada, uma escrava. Se ela fosse uma empregada, seria até diferente, mas ela era uma escrava. E essa menina, ela toma uma decisão. Vendo a situação, ela toma uma decisão. Mesmo sabendo que ela poderia ser incompreendida, mesmo sabendo que as pessoas daquela casa, a esposa de Naamã, poderia dizer assim: mas não podemos dar crédito a uma criança, uma adolescente, uma jovem, sendo ela escrava. Mas ela toma a decisão, ela fala do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, do nosso Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e de Jacó. Ela diz para a senhora: olha, se o meu Senhor fosse lá em Israel, se ele fosse ter com o homem de Deus, ele ficaria curado, ele seria curado. Eu creio que para essa menina foi uma decisão muito difícil de tomar, mas era necessário tomar essa decisão. Eu creio que outras pessoas sabiam que Israel tinha um Deus Todo-Poderoso, que havia ali um profeta e que Naamã poderia ser curado, mas ninguém tomou a decisão de falar, de anunciar. Quantas são as pessoas, meu irmão, minha irmã, que já foram para o inferno, que vão para o inferno, porque muitos servos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, homens de Deus, pessoas que conhecem a verdade e sabem que se uma pessoa morrer sem crer em Jesus, sem ter aceitado o Senhor Jesus Cristo, ela vai para o inferno. A Bíblia diz que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E às vezes a gente deixa de tomar uma decisão e de falar para a pessoa, porque temos medo de sermos incompreendidos, de sermos rejeitados, da pessoa dizer não, de não aceitar. Essa menina, ela tomou uma decisão, e uma decisão correta. E a esposa também tomou uma decisão de contar ao esposo, de falar o que a menina tinha falado.
E ela tomou essa decisão e chegou para o seu esposo e disse: olha, essa menina que vocês trouxeram lá de Israel, e que aqui trabalha na nossa casa, ela disse que se você for lá em Israel, e se você chegar lá em Israel falar com o homem de Deus, você vai ser curado. Agora, veja bem, a Bíblia diz que Naamã, ele era um general, ele era um homem importante, ele era uma pessoa acostumada a guerras, um homem vitorioso, vencedor, porém ele era leproso, e ele certamente iria morrer com essa enfermidade, mas ele também toma uma decisão, e para que ele fosse lá em Israel, ele precisava ir até o rei, conversar com o rei da Síria, pedir autorização para que ele fosse a Israel. E ele toma uma decisão e ele chega lá e fala para o rei. Certamente o rei disse assim: mas quem te falou isso? Quem é que te deu essa notícia? Quem é que falou para você que se você for lá em Israel, você vai ser curado? E ele teve que falar que era aquela menina que estava trabalhando para ele, que estava servindo e que viera de Israel. O rei toma uma decisão também. O rei faz uma carta, e esta carta é mandada para o rei de Israel. E Naamã então pega a sua comitiva, pega todas as coisas e toma a decisão de viajar, estando ele enfermo, estando ele doente, desenganado pela medicina na época, e ele vai para Israel. E ao chegar em Israel, ele vai ter com o rei de Israel. E a Bíblia diz que ele pensa que o rei da Síria estava provocando ele, quando mandou aquela carta: rasga os seus vestidos. A Bíblia diz que Eliseu fica sabendo disso, e manda chamar Naamã. Diz: pode vir aqui, porque em Israel existe um Deus todo-poderoso. Veja que é uma decisão após outra. Uma decisão, Eliseu teve que tomar uma decisão também de chamar Naamã. E agora Naamã vem, e ele está lá na frente. Ele está aguardando que Eliseu venha ter com ele, venha falar com ele. E Eliseu, ele precisa tomar uma decisão também muito importante. Ele decidiu não ir falar com Naamã. Ele decidiu não sair de dentro de casa. Deus sabe por quê. Deus queria tratar de Naamã. Naamã precisava ser tratado. E Eliseu, creio, ele disse assim: não vou tomar essa decisão, obedecer ao meu Deus. E ele vai lá e manda alguém, ele manda que alguém vá e fale para Naamã. O profeta Eliseu, ele mandou dizer a você, Naamã, que é para você ir lá no rio Jordão, e você se banhar 7 vezes, descer na água 7 vezes. Se você fizer assim, você vai ser curado. Sabe qual foi a decisão a princípio de Naamã? E ele disse assim: o homem de Deus poderia ter vindo aqui, poderia ter tocado em mim, poderia ter apalpado o meu corpo, feito uma oração para que eu sarasse. Ele nem veio ter comigo, ele nem veio conversar. E ele toma uma decisão e disse assim: não, eu vou voltar. Eu vou voltar, porque ele poderia então, já que ele não veio e não tocou em mim, sendo eu um general, ele poderia mandar eu me banhar lá em Damasco. Eu poderia ter ido lá existem rios de águas cristalinas. No entanto, ele me manda descer a água onde há água suja, e ele está indo embora. Ele toma uma decisão errada, ele está indo para casa. Aí alguns dos soldados que estavam junto com ele tomam uma decisão também. Vai conversar com o general, vai falar com ele, vai dizer para ele assim: meu senhor, nós viajamos tantos quilômetros, viemos lá da Síria,
Estamos aqui na frente da casa do profeta. O Senhor tomou uma decisão de vir aqui. Se o profeta pedisse qualquer coisa, o Senhor daria. Qualquer valor o Senhor daria. A única coisa que ele pediu é que o Senhor vá no rio e o Senhor se banhe 7 vezes. O que custa? Mudou a decisão dele. Por isso que eu disse, há decisões que nós tomamos e que nos levam à vitória. Não podemos adiar, não podemos deixar para depois. Ele desce 1 vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 6. A 7ª vez que ele desce na água, ele se levanta. Ao sair, ele está curado. Curado. Você está entendendo? A melhor decisão que eu tomei foi em 1986. Eu estava desesperado. Eu estava angustiado. Eu era religioso, mas naquilo que eu acreditava não resolvia o meu problema. Aí alguém falou de Jesus. Pregou a palavra. Durante alguns minutinhos somente. Leia um texto da palavra de Deus, Mateus 11, 28. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí essa pessoa que pregou para mim disse assim: você precisa tomar uma decisão. Eu disse: qual é a decisão que eu preciso tomar? Você precisa aceitar Jesus, confessar a Ele como único e suficiente Salvador. A palavra de Deus diz assim: a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se faz, com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Eu disse: então, se eu tenho que tomar essa decisão, eu vou tomar. E eu tomei essa decisão. E essa decisão mudou a minha vida. E essa decisão fez com que eu fosse abençoado, curado, com que eu fosse liberto. Essa é uma decisão que as pessoas precisam tomar. Todos precisam tomar. Essa é a decisão mais importante. A decisão de aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. E depois que morrer, poder gozar a vida eterna. Essa decisão de aceitar Jesus como Salvador nos leva a gozar a vida eterna depois que partirmos. Precisamos fazer isso. Todos nós. Por isso é pregado o Evangelho, por isso é anunciado a palavra de Deus. O que custa? Eu fico às vezes pensando assim, tudo que Jesus fez, tudo que Ele operou, o sacrifício dele na cruz do Calvário. O que custa uma pessoa tomar uma decisão e dizer: Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador? As pessoas não tomam. As pessoas vão deixando para depois. Depois pode ser tarde. Pode ser muito tarde. Não dá tempo, né? Também nós precisamos muitas vezes tomar outras decisões que são importantes na nossa vida. Com respeito a muitas vezes nós precisamos tomar decisões com respeito à alimentação. Estamos nos alimentando mal. Isso está provocando muitas vezes doença no nosso corpo. Seria tão fácil se nós tomássemos uma decisão de mudar, de melhorar, de fazer exercício. Essas coisas, cada um tem que tomar uma decisão. Não é verdade? Levar a sério as coisas, saber que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós temos que fazer a nossa parte. Precisamos muitas vezes tomar decisão. Tem pessoas que elas estão presas ao passado. E o passado, porque foi maltratado, porque foi humilhado, porque aconteceu alguma coisa que machucou esta pessoa, e a pessoa continua, muitas vezes até mesmo dentro da igreja, conhecendo ao Senhor Deus,
continua presa ao passado, fazendo com que aquilo ainda machuque a pessoa, tendo ódio no seu coração, tendo mágoa no seu coração, permitindo que aquela pessoa que maltratou há muitos anos atrás, continue a maltratar no momento que a pessoa fica pensando e lembrando, quando se tem que tomar uma decisão de deixar essas coisas, de perdoar, de libertar, de se libertar de todo o mal e viver. Amém? Viver. Quando nós nos levantamos de manhã, nós também tomamos decisão. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que estejamos passando por lutas e por dificuldades, nós precisamos tomar uma decisão que não vamos deixar que isto nos deixe emburrados, né? Nos deixe cabisbaixo, e que nos deixe a viver de uma maneira a se lamentar. Por quê? Porque isso prejudica a nossa vida. É uma questão de decisão. Estou passando por lutas, por dificuldades, mas o Senhor é comigo, eu creio nele. Esse dia vai ser um dia de bênção, esse dia vai ser um dia de vitórias, esse dia vai ser um dia de conquistas. Eu vou vencer. É tomar uma decisão. Porque com isso nós somos vitoriosos e as pessoas que convivem conosco também, elas vão se sentir bem. Imagine só os filhos, o cônjuge, conviver um dia todo com uma pessoa que vive lá se lamentando, vive choramingando, vive cabisbaixo, vive emburrada. Não é verdade? É uma questão de tomarmos uma decisão. Quantas são as pessoas hoje, as autoridades falam sobre isso, as pessoas vivem tomando remédio para qualquer coisinha. Tem gente que toma remédio para dormir, depois toma remédio para acordar. Tem gente tem pessoas que vivem em busca de remédio, procurando, e tem gente que fica falando, tome isso, tome aquilo, e a pessoa vive como um zumbi, andando por aí, se conversa com ele, está longe. Por quê? Porque está dopado, ou dopada, muitas vezes sem necessidade. Precisamos tomar uma decisão. Se for necessário, o médico realmente receitou, vamos tomar, mas não vamos tomar só por tomar, porque se acha, não podemos fazer isso, é questão de decisão. Tem gente que anda com a estima baixa, né? É uma decisão que a pessoa tomou, ela não se ama, ela diz assim, não, para mim não tem jeito, eu não tenho jeito, eu não vou conseguir, eu não posso. Vive se lamentando, né? Eu quero dizer uma coisa para você, só para levantar a sua autoestima, tanto daqueles que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo, que a verdade é o seguinte: se eu fosse o único, se você fosse o único que vivesse na face da terra, o Senhor Jesus sairia da sua glória, viria aqui na terra, morreria na cruz do Calvário, pagaria o preço para te salvar, porque Ele te ama, porque você é importante. Mas a pessoa não se dá importância, a pessoa não se valoriza, a pessoa não se levanta, a pessoa acha que ele nunca vai conseguir, que ele nunca vai poder, aí vive se lamentando, uma autoestima baixa, né? Tem gente que gosta de brigar, fazer confusão, falar da vida dos outros. O relacionamento não consegue se relacionar com ninguém. Ninguém presta, nada serve. É uma questão de decisão, de tomarmos uma decisão, de sabermos que podemos mudar, de que podemos nos relacionar com as pessoas, de que podemos conversar com as pessoas. Quantas são as pessoas que vivem com medo? Sabe, quando eu olho para a palavra de Deus, houve uma situação em que havia fomes, uma situação muito difícil em Gerar. Todas as pessoas estavam indo embora para o Egito.
Isaac estava lá. Aí o Senhor Deus fala com Isaac: Isaac, você não vai. Você vai ficar aqui. Por mais que a terra seja árida, por mais que a terra seja seca, mas você vai plantar aqui, eu vou te abençoar e você vai prosperar aqui. Amém? A Bíblia diz que Isaac plantou e colheu 100 por 1. E ele se tornou próspero naquela terra onde todos estavam indo embora. Vivemos dias difíceis. Vivemos momentos de recessão, de problemas. Mas o nosso Deus é conosco. É o mesmo. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o nosso Deus. O que nós temos que fazer? Não ter medo. Não ficar receoso. Deus vai nos sustentar, vai nos abençoar, vai nos manter em pé, vai cuidar de nós e dos nossos familiares. Não precisamos ter medo. Medo de perder o emprego? Não há necessidade de vivermos nessa situação. Diz que foi feita uma pesquisa em que o brasileiro ele tem 3 medos: o medo de morrer, o medo de que falte dinheiro e o medo de ficar sozinho, né? As pessoas vivem com medo, mas nós precisamos ter uma decisão de não ter medo, decidir confiar no Senhor, decidir acreditar no Senhor. Tem gente que tem medo do escuro. Eu tenho medo do escuro. Eu nunca vi o escuro matar alguém. Eu nunca vi o escuro fazer com que uma pessoa ficasse doente. Eu nunca vi o escuro causar um dano a uma pessoa, mas a pessoa tem medo do escuro. Tem gente que tem medo de morto. Nunca vi um morto fazer nenhum mal para um vivo. Nunca vi. Dizer, pessoas estavam passando na frente de um cemitério, aí os mortos saíram de lá e deram uma surra naquela pessoa. Mentira, nunca ouvi falar disso. Tem gente que tem medo. Uma questão de decisão, de ser racional, de ser inteligente, de acreditar e saber que isso não vai acontecer. Para que ficar com medo? Quantas pessoas sistemáticas, sabe o que é uma pessoa sistemática? Ela acha que todo mundo está tramando contra ela. Todo mundo está tramando, e a pessoa é sistemática. Aí ela vem falar: olha, fulano, eu senti que essa pessoa não gosta de mim, né? Aquele irmão da igreja, ela não gosta. Veja, ela cumprimentou os outros, passou por mim, não cumprimentou, ela não viu. Mas a pessoa sistemática já coloca alguma coisa. E imagine como vive uma pessoa dessa. Já imaginou o sofrimento, não só dessa pessoa, mas das pessoas que convivem com ela? Porque ela vai contar, ela conta para o seu cônjuge, ela conta para os seus filhos, ela conta para os irmãos da igreja, ela é sistemática, ela fica sofrendo. Tomar uma decisão, irmão, irmã, e se tiverem tramando, o problema das pessoas, mas a maioria não estão tramando nada, mas a pessoa é sistemática. É preciso tomar uma decisão para ser feliz, para ser vitoriosa, para ser uma pessoa abençoada. São decisões que precisamos tomar. Amém? E eu decidi não pregar mais. E eu decidi orar por vocês agora. Amém? E eu creio que como eu vou decidir de orar, Deus vai abençoar. Deus vai operar. Deus vai ministrar. E você que está aí me assistindo ou está aqui dentro, decidir crer, decidir acreditar. Amém? Chegamos ao final do nosso programa. Espero que você tenha recebido esta palavra que veio do coração de Deus para o nosso coração e que você realmente tenha tomado decisões
e que o Senhor te abençoe grandemente. Querendo você fazer uma visita para nós na nossa igreja, este culto que você acabou de assistir é realizado todas as quartas-feiras às 19h30. E a nossa igreja fica na rua Maria Moreira Frote, 109, no Cachoeira, em Curitiba. Se você puder fazer uma visita, será para nós um grande prazer.